Então, vamos lá. Estamos na página 61, começando um novo capítulo. Israel, você está cozeiro? Então, vamos lá. Quando criança, conheci algumas pessoas espirituais. Espiritualizadas seria. Eu acho que espirituais são todas as pessoas. Porque todas as pessoas têm espírito. Acho que quer se dizer aqui espiritualizadas. Vamos ver o que ele está querendo dizer. Porque o que é uma pessoa espiritual? O que é espiritualidade? Talvez meu português não está tão bom assim, não sei. Certamente existem muitas definições complexas de espiritualidade. Mas para mim, basta uma definição muito simples. Espiritualidade é aquilo que distingue o homem das formas inferiores de vida. Ou seja, então, na prática, espiritualizadas, não espirituais. Porque o que é espírito? O que é espírito? É alma. A alma, um nível da alma. Esse nível da alma que dá vida, no mínimo, ao ser. Então, todo ser, entre aspas, animado, um animal, uma ave, um réptil, um inseto, até um vegetal, também. Então, tem um nível diferente de alma, que, inclusive, nós já explicamos que a palavra alma vem do latim anima. E nós falamos, um ser que tem alma é um ser animado, certo? Então, isso daqui é acho que, não sei, para mim a expressão português correta seria espiritualizado e não espiritual. Espiritualidade não é um conceito científico e não tem nenhuma relação com o intelecto nem com as chamadas funções mentais superiores. Do ponto de vista científico, o homem é Homo sapiens, ou um gorila com intelecto. Alguns são macaquinhos. Os gorilas não vão ficar satisfeitos, não. Vão parar com o homem. Eu acho que o único problema é se isso dizer no campo de futebol, vão dizer que é racismo. O traço distintivo do homem é, portanto, seu intelecto. Se uma forma de vida subhumana pudesse, de alguma maneira, você está aproveitando o jejum? Se uma forma de vida subhumana pudesse, de alguma maneira, se tornar mais inteligente, não mais seria subhumana, e sim humana. Por quê? Porque, de acordo com essa definição científica, tudo depende do quê? Do sapiens, do intelecto, ou como diz o animal racional. Este tipo de raciocínio resultou na defesa do infanticídio para crianças portadoras de deficiência mental. Já era uma justificativa. Porque se toda a vantagem do ser humano é o quê? O intelecto. E o intelecto não se desenvolve, então acabou. Deus nos livre. Formas de vidas inferiores caracterizam-se por dois impulsos instintivos: autopreservação e autossatisfação. Para elas, não há nada que transcenda esses impulsos voltados para si mesmos. O ser humano que se considera superior a uma vaca, por exemplo, por ser capaz de operar um computador e apreciar um filme na televisão, é, em certo sentido, superior a ela apenas quantitativamente, mas não está muito acima dos impulsos animalescos. Às vezes a vaca é mais produtiva, pelo menos dá leite. Está rindo do quê? Pode parecer que atos altruístas e filantrópicos são qualitativamente diferentes e verdadeiramente humanos, já que são dirigidos a alguém que não a própria pessoa. No entanto, uma rápida análise revelará que, por mais nobres que sejam esses atos, a menos que sejam executados em conformidade com os preceitos de um ser superior, emanam de impulsos interiores. Ou seja, o cara dá tzedakah e faz um ato de caridade porque me dá dó. Então não é nobreza. Ele está preocupado com sua própria consciência, com seu próprio bem-estar. Como isso me dá dó, então eu vou dar uma esmola.
Não é altruísmo. Não é renunciar a si próprio em favor do próximo, que seria aqui, vamos dizer, o grande ponto. Quando ele ajuda alguém, ele próprio se sente bem. Então, é por isso. Então, está fazendo por si próprio. Si próprio. Na prática, é o contrário. Ele precisa do próximo para ele se sentir bem. Que, quando frustrados, provocam sentimentos de tristeza. Eu sou caridoso porque me magoa ver alguém passando fome ou frio. Então, me magoa, então eu vou dar para ele uma malha. E se não me magoar, eu não vou dar malha nenhuma. Ah, mas ele está com frio. Azar é dele. Portanto, esses atos voltados para fora trazem, em última instância, autossatisfação. Somente quando a pessoa age sob as ordens de um ser, no que chamamos supra-humano, ou seja, ele nesse momento ele transcende o eu animal dele próprio e se torna inteiramente humano, ou seja, ele se supera. Ele está indo contra o instinto. O instinto diz o que eu tenho que me preocupar comigo. O instinto te obriga a você a comer. Tem coisas na vida, inclusive até a reprodução. A reprodução não é você quer ter filhos. É a autopreservação da espécie. É uma das características de todo ser vivo. Certo? Hashem criou o ser humano de maneira tal que, como vemos na Torá, por exemplo, nas árvores, etz pri ou se pri leminou. Uma árvore frutífera que dá um fruto da mesma espécie. Por que não dá de outra espécie? Porque é a preservação da espécie. Ok? Então, está escrito sobre isto no Gênesis, e ele soprou em suas narinas uma alma de espírito vivente. Ou seja, é assim que é descrita a criação do homem. Uma alma procedente do próprio sopro de Deus. O que significa o próprio sopro de Deus? A gente vê, não está trazido do Zohar a expressão mandenafar, mitogenafar. Quando você assopra, da onde você assopra? Do teu âmago. Mas não é de dentro para fora. Da onde de dentro? De lá de dentro mesmo, no âmago. Quando você está falando, você não está soprando. Você está exalando. Você está expirando. Tem aspirando e expirando, não? Então, são os dois movimentos na respiração. Na prática, você está falando, mas você não vai encher nunca um balão dessa maneira. Quando você quer encher um balão, o que você tem que fazer? Tem que assoprar. Para assoprar, você vai lá. Entendeu? Ou seja, você enche e vai lá dentro buscar o ar. Certo? Ou seja, na prática, quando diz que Deus assoprou, não foi um ato simplesmente ocasional. Deus teve que ir lá buscar e aonde? Lá dentro dele, no âmago de Hashem. Portanto, divina por natureza. A alma é divina por natureza. Por quê? Porque justamente veio da essência de Hashem, lá de dentro. E todas as outras criações, Deus foi com a palavra. Exatamente. A única que foi com o sopro. Sim, bravo. Um espírito vivente totalmente distinto da natureza vital dos animais, por exemplo, ou dos vegetais, ou de qualquer outro ser vivo. O homem é um ser capaz de elevar-se acima de si próprio. Não só acima de sua natureza vil, mas até mesmo acima de sua natureza nobre. O que nós chamamos de crescimento, de evolução, de superação. Ou seja, a gente consegue ultrapassar os próprios limites. A espírito, do mesmo jeito que fisicamente, a gente vai numa academia, o que acontece? Depende do esporte que você praticar, vai conseguir, tem gente que consegue segurar a respiração mais de 3 minutos. E não somente mais de 3 minutos, esses 3 minutos ele está ainda fazendo esforço físico. Por exemplo, são, como chama aqueles que mergulham? Tem mergulho livre, que se chama, que é sem tanque de oxigênio. Ok? Então, se você vê esses mergulhos, tem uma pessoa aqui da sinagoga que pratica esse exercício, por isso que eu conheço justamente o exemplo. Que o pessoal mergulha, tem o campeonato lá
que consegue maior tempo. Eu estou te falando, tem aqui um rapaz da sinagoga que se pratica isso, representante do Brasil. Ele participa em campeonatos mundiais. Já em vários lugares do mundo. Fala que o que ele vê lá embaixo do mar é maravilhoso. Ele desce lá sem tanque. Por isso que eu sei que temos alguém aqui, entendeu? Não é que estou falando... Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode desenvolver. Eu não sei se consigo ficar, sei lá, 30 segundos sem respirar. Ok? O cara consegue mais de 3 minutos, sei lá, 4, não sei. Então, ele participa das Olimpíadas, inclusive. Então, a espiritualidade confere um... E agora o que acontece? Da mesma maneira que você vai treinando, praticando, se superando, como chama? Fisicamente. Por exemplo, levantar peso. Tem uma outra pessoa da sinagoga que ele me mostrou os vídeos dele levantando mais de 100 quilos. Ele participou da última Olimpíada, não sei onde foi, no país árabe aí. Ele, semana passada, estava representando o Brasil em Orlando também. Então, na prática, o cara, como que faz? Ele não pesa 100 quilos. E ele levanta mais de 100 quilos. Eu vi o vídeo com um negócio de 100 quilos e, enfim, já fiquei cansado. Na prática, o que quero dizer com isso? Com o treinamento, como chama? Com o exercício, você consegue superar suas próprias marcas, certo? Os saltos ornamentais, qualquer coisa que for, você consegue fazer treinamento. Da mesma maneira, onde quero chegar? A vantagem, a grandeza do ser humano é que da mesma maneira que você consegue crescer, evoluir e se superar fisicamente, que isso é só começar a frequentar a academia, todos nós vamos conseguir. Da mesma maneira, emocionalmente e mais ainda espiritualmente. Porque a nossa Neshama não tem limite. A nossa Neshama, ela pode se manifestar, só temos que ter o quê? As condições apropriadas para ela poder também crescer, se alimentar. Inclusive, se explica em Hassidut que do mesmo jeito que nós treinamos o físico, como falamos agora, e para treinar o físico, o que é imprescindível? Alimentá-lo bem. É preciso alimentar a Neshama também. Não adianta pretender que a minha Neshama se eleve, consiga fazer exercícios, da mesma, entre aspas, que nem falamos fisicamente, certo? Que nem academia. Da mesma maneira. Então tem que ir numa academia para estudar a Torá, para poder alimentar nossa Neshama. Não posso pretender que minha Neshama consiga fazer muitas piruetas e não está bem alimentada. Então você vai ver que da mesma maneira, como se chama, um esportista tem até um esportista profissional tem até um regime alimentar. E você vai ver que em determinados períodos ele não vai comer, não vai beber álcool e não vai comer muito carboidrato, mas precisa de alguma coisa para ter como fonte de energia e talvez evitar frituras, enfim. Tem uma dieta alimentar determinada, prescrita para ele, de acordo com as suas necessidades biológicas. Da mesma maneira, a gente tem que alimentar a nossa Neshama. Ou seja, você quer vir todo dia fazer tefilá e se comunicar com Deus, precisa, como estudamos hoje, depois da tefilá, para falar com Deus, eu tenho que ter consciência da grandeza de Deus e de quanto eu sou pequeno. Desta maneira, vou chegar em que conclusão? Quando eu estou parado na frente de Deus, vou ter consciência. Como diz o versículo, Dali Freimia Taomed. Saiba na frente de quem você está parado. Ou já tenha consciência. Aí a gente acorda de manhã e vem todo dormido e chega na sinagoga e se passa o tempo inteiro bostejando. Quanta cavanha você já consegue ter? Você passou a tirar, em vez de pensar na grandeza de Deus, na grandeza do travesseiro. E em vez de pensar em tudo que está te faltando, pensa que está faltando o cobertor. Na prática, brincadeiras à parte, mas é um conceito prático. Então, a gente, da mesma maneira que alimentamos nosso organismo, devemos alimentar a nossa Neshama. Ok? A espiritualidade confere um propósito à vida do homem.
Aqui falou espiritualidade, ótimo. O homem não é um acidente biológico que se limita à autossatisfação, mas um ser com uma missão, eu costumo dizer com propósito, um ser cuja existência é direcionada a um objetivo. A característica distintiva da humanidade é, por conseguinte, a espiritualidade e não o intelecto. Para ser espiritualizado, eu não preciso ser inteligente, eu não preciso ser sábio. O ignorante, ele às vezes consegue se conectar com Deus na sua simplicidade muito mais. Nós vemos, inclusive, na Torá, um passo que é fundamental, que acho que é o lema que a Torá nos ensina, Tamim tiein Hashem Elokecha. Seja íntegro com Deus, não seja malandro. O inteligente, às vezes, se torna malandro. Procura, como bons brasileiros, a gente diria, jeitinhos. Não. É simples. E nós conhecemos 1000 histórias diferentes de grandes Hassidim que eram ignorantes e eles tinham poderes, entre aspas, muito elevados, porque tinham uma conexão com Deus muito grande. E isso não depende do intelecto. Não interessa quanto você estuda. Tem gente que estudou anos na yeshiva e não consegue ter kavanah na tefilá. E tem gente que não estudou na yeshiva e, de repente, uma tefilá dele é pura e profunda, como poucos conseguem. A prova real da espiritualidade é a reação do homem ao sofrimento. Evidentemente, autossatisfação e sofrimento são sentimentos opostos, já que a satisfação requer a eliminação do sofrimento. Ok? Um parênteses, temos que distinguir aqui um conceito importante, aqui eu vou mencionar o nosso querido Arthur, porque as pessoas muitas vezes confundem dor com sofrimento. Ter dor é bom, é saudável, mas não tem que sofrer. E as pessoas confundem uma coisa com outra. O que você tem que evitar é sofrer. Ter dor é normal, o crescimento dói. Quando você faz ginástica um pouquinho, está desenvolvendo músculo, aí vai te dizer o teu, como chama? Terapeuta, fisioterapeuta, o teu treinador vai te dizer se está doendo porque está funcionando. Sabe, o cara começa a levantar, sei lá, um pezinho de meio quilo. Aí, de repente, ele chega em 2 quilos. Aí, quando ele consegue doer, o que o treinador vai dizer? O personal? Bom, agora porque está fazendo efeito. Continua. Ah, mas está doendo. Continua. E depois de 1, 2, 3 semanas, vai parar de doer. E quando ele continuar sem dor, vai estar pronto para quê? Para 2,5 kg ou 3. Depende da evolução. E, Rabino, e a dor também está relacionada com autocuidado. Tem algumas pessoas, Bravo, eles não sentem dor nenhuma. Então, às vezes, ele bate, quebra o braço e não sente. A dor, uma vez eu vi, como não sei se é a definição, mas é a dádiva que Deus nos deu para nossa autopreservação. Quando algo dói, é para quê? Atenção. Para dizer chega. Opa. É que nem a luzinha que está acendendo no painel do carro. Presta atenção. Sabe, ou baixo combustível, ou falta de óleo, ou como o alternador não está carregando a bateria, enfim. Mas alguma coisa tem que requer tua atenção. Então, tem que doer quando você faz exercício um pouco, mas não tem que sofrer. Então, talvez, se dói muito, talvez você não está na hora de levantar 2 quilos, levanta 1,700, 1,800, sei lá. Já vai mais devagar. A prova real da espiritualidade é a reação do homem ao sofrimento. Evidentemente, autossatisfação e sofrimento são sentimentos opostos, já que a satisfação requer a eliminação do sofrimento. O estoico pode acostumar-se a suportar o sofrimento sem manifestação externa de tristeza, ou talvez até mesmo com serenidade. Só uma pessoa que leva uma vida que transcende seu próprio ser, que se alegra por saber que está cumprindo o propósito de sua criação. Só essa pessoa pode se alegrar em meio ao seu sofrimento.
É a famosa história da Sushi da Nipoli. Nós comentamos uma vez, inclusive ouvi do próprio autor, quando ele estava aqui no Brasil, que perguntaram para o Rav Sushi como ele consegue rezar com Kavaná todo dia de manhã, quando fazemos Abrahá, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, She'asali Kol Tzorki. Abençoado Deus, Rei do Universo, que me fez todas as minhas necessidades. Já ele supriu minhas necessidades. Ele me fez ter necessidades e me deu o que preciso. Então, como ele pode fazer se ele era muito pobre? Como ele podia fazer? Deus, obrigado por preencher todas as minhas necessidades. Ele conseguia fazer a brachá com Kavaná. Aí ele falou, por que não? Deve ser que Deus viu que para mim a Neshama era bom ser pobre. É isso, ele me deu na abundância. Então, na prática, hoje em dia nós vivemos numa sociedade capitalista onde o pobre ele sofre por não ser rico. Não sofre por ser pobre. Porque se ele não é rico, a tua vida está... Como? Não consegui trocar de carro. Como? Não tinha uma conta nos Estados Unidos, nas Ilhas Caimã, na Suíça, sei lá onde a pessoa tem conta. O Jaime não está vindo, ele que sabia onde a pessoa tinha as contas. Então, lembra que ele comentava? Então, na prática, cada um de nós devemos ter consciência de tudo isso. O sofrimento é uma coisa que não é boa, mas quando você, entre aspas, tem dor, e essa dor você sabe que tem um propósito maior, você não sofre. Por isso que acho que é importante esclarecer essa diferença entre dor e sofrimento. Ok? Dá-se muita ênfase à alegria nos escritos racídicos. Lembra, nós estudamos o livro aquele lá? Lembra? Muito bom. Já leu de novo? Eu já li aquela vez, mas tem até anotações, assim, muito bom. De vez em quando, pelo menos, lê anotações. Eu vou voltar, preciso, sim, é bom. Eu já li, acho que 4 vezes, e cada vez que leio, me maravilho novamente. Vamos lá. O Baal Shem Tov expôs seus ensinamentos de alegria a judeus que viviam em condições de extrema pobreza e enorme opressão. O Baal Shem Tov ensinava que a consciência de que a pessoa tem dentro de si uma Neshama, uma alma divina que é parte do Todo-Poderoso e de que tem uma missão única e específica na Terra, deveria fazer todo o sofrimento parecer tão insignificante que a pessoa estaria sempre em estado de êxtase. Ou seja, não tem que sofrer. Ah, tem dor, mas não tem que ter sofrimento. E isso é uma coisa fundamental que a pessoa tem que saber. De fato, dizia o Baal Shem Tov, a falta de alegria expressa uma falta de fé e convicção verdadeiras. Levedik indalach levedik. Porque a gente tem que ter claro o quê? Que existe Deus. E Deus é onipresente, onisciente, tudo pode, tudo sabe. E se Ele me criou, é porque alguma missão me deu no mundo. Ninguém aqui está por acaso. E quando eu paro e penso, puxa vida, Deus me escolheu para alguma missão, Deus está esperando algo de mim. Então eu não sou tão gurnisto assim. Nós falamos antes que a pessoa deve pensar, quanto que Deus é grande e eu sou pequeno. Eu sou pequeno, mas não sou insignificante. Uma coisa é ser humilde e outra coisa é ter baixa autoestima. Não sei se dá para... Então, Deus quer que sejamos humildes. Mas, em momento algum, sofrer. Porque não, se você analisa quem você é, interessante, porque Yahweh nos conta que Hillel, ele amava todas as pessoas e se aproximava da Torá, certo? Só que não diz todas as pessoas. Na Torá, porque Yahweh ele diz Oevet haberiot, ama as criaturas, não ama as pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que não se comportam como pessoas. Pode ter talvez a aparência, alguns nem sequer a aparência, a gente entra no mérito da questão, brincadeiras à parte. Contudo, eles foram criados por Deus. Se Deus se deu o trabalho de criá-los, eles já merecem uma consideração especial.
Somente por quê? Por ser obra divina. Isso daqui é uma perspectiva interessante. Em todo ser humano. Então, mesmo que os eruditos, pessoas com conhecimento tanto dos ensinamentos da Torá revelada, como da Torá esotérica, possam ter uma compreensão mais profunda da divindade e da Kedushá, a crença fundamental na origem divina da alma e no próprio propósito da criação é acessível a todos. Disso resulta a exaltação que faz o hassidismo de cada indivíduo, seja ele erudito ou ignorante. Por isso que cada um, como acabamos de falar, ele é uma obra divina. Então merece, sim, uma satisfação, uma consideração, um respeito muito especial. Então, vamos lá, uma história bonita. Reuben era um homem espiritual. Nunca o vi infeliz. Toda terça-feira à noite eu ia à sua casa e ele gostava imensamente de servir-me latkes. Agora estamos véspera de Hanukkah, então é oportuno. São panquecas de batata que são fritas. Em Hanukkah comemos fritura, justamente em lembrança do milagre do azeite. As melhores que já comi. Na manhã de Shabbat, eu ia ao Shir 2 horas antes do início das rezas para sentar-me com Rubem enquanto ele recitava Teilim. Ainda hoje, muitas décadas depois, lembro-me nitidamente da melodia entoada por Reuben. Reuben não era erudito. Assistia às aulas de Mishnah dadas por meu pai, mas não sei o quanto entendia. Contou-me que, ainda criança, ficara órfão e ninguém se encarregara de sua educação formal. De modo que só sabia ler, além de conhecer algumas palavras em hebraico, que haviam se tornado parte do vernáculo. Mas Reuben sempre estava muito alegre. Ele emigrara para os Estados Unidos no início dos anos 900, início do século passado. Era vendedor ambulante de trapos e, para isso, utilizava uma carreta. Assim, sustentava uma família outrora numerosa. Na casa de Reuben, vi um retrato da família. Reuben, a esposa e 8 filhos. Todos faleceram antes dele, com exceção de 2 dos filhos. Reuben era totalmente cego de um olho e usava uma lente espessa sobre o outro. Ele me contou que ficara cego de tanto chorar pela morte de sua jovem esposa e de 6 dos filhos. Não sei se isso pode ser explicado oftalmologicamente, mas acreditei nele. Na verdade, a gente vê isso onde? Agora há pouco na Torá com Yitzhak. Batichena e not mereod. Que os olhos doíam para ele. Rashi explica o que era. De tanto chorar, lá no caso pela fumaça das idolatrias que as noras dele faziam. As esposas de Isaf. Embora o choro tivesse passado, o sofrimento continuava, mas não representava obstáculo para a alegria. Então, não sei se o sofrimento, diria angústia. Eu acho que é uma diferença. Para aqueles que têm a vida governada pela luta por autossatisfação, sejam eles mais ou menos sofisticados, as experiências vividas por Reuben desde a infância e durante toda a sua vida poderiam ter resultado em depressão profunda e talvez até em rejeição suicida de um mundo cruel e hostil. Mas não havia amargura em Reuben. Ao contrário. Acho que a amargura é uma coisa momentânea. Sofrimento é algo mais constante. Eu bem sei, uma criança é capaz de sentir todos os ingredientes dos latkes. E eles não eram nem um pouco amargos. Eram adoçados pela melodia dos Teilim. Estou esgotado de tanto gemer. Toda noite inundo meu leito de lágrimas, diz o rei Salomão, o rei Davi, perdão, no livro de Salmos, capítulo 6, versículo 7. Mas confio em ti, em tua misericórdia. Meu coração exulta na salvação que virá de ti. Isso no outro capítulo. Reuben era um homem espiritual. Eu diria espiritualizado. De novo, eu tenho divergência no uso do vernáculo, como ele falou agora há pouco. Acho que esse livro foi revisado, mas enfim. Mais uma historinha? Dá tempo. Herschel era um Cohen da tribo dos sacerdotes, já Cohen,
de quem, quando criança, eu tinha o privilégio de receber a bênção sacerdotal nas festas. Herschel não era um homem culto. Quando criança, frequentava o Heder, escola hebraica na Europa. Aprender a ler hebraico e apenas pouco mais do que isso. Veio para os Estados Unidos com a primeira leva de imigrantes da Europa Oriental. E era vendedor ambulante de trapos utilizando uma carreta. Esse também, eram concorrentes. Tudo clapper. Aí ele acabou progredindo e comprou um cavalo e uma carroça para coletar ferro velho, trapos e papel. Antes de Sukkot, Herschel ia para os arredores da cidade com seu cavalo e sua carroça para cortar folhas para cobrir açúcar. Esse era o melhor momento do ano para mim, porque eu o acompanhava e ele até me deixava segurar as rédeas. Herschel ganhava seu modesto sustento de forma honesta. Na manhã do Shabat, ele chegava mais cedo ao Shir para recitar os salmos antes das rezas. Sua única queixa era de que precisava alimentar seu cavalo no Shabat antes de ir ao Shir. Nós sabemos que alimentar os animais é prioridade. O que posso fazer, suspirava ele? A lei diz que você não pode deixar seu animal passar fome. Todos gostavam muito de Herschel. Por ser Cohen, ele costumava ser chamado para celebrar o Pidyon HaBen, que é a redenção do primogênito, e recebia os $5 de prata que o pai é obrigado a dar ao Cohen nessa ocasião. Quando Herschel adoeceu, chamou seu filho e lhe disse: assim que eu me for, abra a gaveta da minha escrivaninha, você encontrará um pequeno saco de pano. Abra-o e siga as instruções. Imediatamente após o último suspiro de Herschel, o filho atendeu ao pedido do pai. O pequeno saco continha $1 de prata e um pedaço de ouro, acompanhado de um bilhete que se lia: durante toda a minha vida tentei ganhar meu sustento de forma honesta. Jamais enganei ninguém conscientemente. Mas quem pode dizer que nunca, mesmo sem querer, cobrou demais ou se enganou ao dar o troco a alguém? Infelizmente, tenho muito pouco em mitzvot para me acompanhar quando me encontrar perante o grande juiz para prestar contas de minha vida. Pelo menos quero estar bem vestido. As roupas bonitas causam boa impressão, às vezes, as roupas bonitas. O único dinheiro verdadeiramente honesto que posso jurar ser meu por merecimento são as moedas que estão neste saco. Como dizem nossos sábios. Por quê? Pidyon HaBen é um dinheiro que Deus otorgou a Cohen. Quando ele faz o resgate do primogênito, está recebendo algo que Deus lhe concedeu, acabou. É direito adquirido, direito de Hashem, então não tem nenhum tipo de desonestidade nisso. De interpretação. Nada. Eu as recebi no Pidyon HaBen como presente pela redenção. Sei que são minhas porque a Torá as designou para mim como Cohen, independentemente de eu merecê-las ou não. Meu pai era Cohen e eu também o sou. Portanto, este dinheiro é honestamente meu. Eu quero que este dinheiro seja usado para pagar minha mortalha e todos os gastos do funeral. Dessa maneira, se eu aparecer bem vestido e elegante, com roupas adquiridas honestamente, o grande juiz poderá ser misericordioso em seu julgamento. Não tenho dúvidas de que a entrada de Herschel no Tribunal Celestial deve ter causado muita agitação. Pois será que a corte celestial já vira antes uma pessoa tão bem vestida envolta pelo brilho de tantas mitzvot? Gosto de lembrar que o pedaço de ouro encontrado no saco fora dado por mim a Herschel no Pidyon HaBen de meu filho. Mas tem que ser de prata, né? Sim, mas deve ter dado talvez... É o valor. É o valor. Se costuma dar um objeto de prata, mas se você não tiver, pode dar de ouro. Outro valor, que tenha um valor mínimo das 5 moedas de prata. Mas se costuma usar, de preferência, 5 moedas de prata, etc. Talvez sofisticação e sinceridade não sejam mutuamente excludentes, mas é raro encontrar, mesmo entre os eruditos, a qualidade de fé genuína que observei em muitos judeus devotos de inspiradora simplicidade. Ou seja, na verdade, que ser uma pessoa simples, não quero dizer a palavra, mas de tipo meio ignorantes, ou seja, não muito estudadas. Em português, a palavra ignorante é utilizada de forma imprópria. Eles eram da primeira geração de imigrantes e tive o privilégio de conhecê-los em minha infância. A cidade na qual cresci teria lucrado muito mais se seus sapateiros e rabinos tivessem trocado de lugar.
Nossos dois sapateiros eram pessoas muito modestas e simples. Ganhavam seus sustentos em longas horas de trabalho em suas pequenas lojas. Nem é preciso dizer que não consideravam sacrifício algum abster-se de trabalho no Shabbat para aumentar seus parcos ganhos. A ideia era tão absurda que isso nunca lhes ocorrera. Certa vez, o mikve da cidade quebrou e houve certa demora em consertá-lo. Um dos sapateiros separou-se imediatamente e não voltou para casa antes que o mikve estivesse funcionando novamente. O outro sapateiro costumava ouvir atentamente as exposições eruditas do rabino a respeito do Talmud após as rezas da tarde. Não sei o quanto ele entendia. Mas já ele vinha, mas, enfim, pelo menos estava presente. Grande mérito. E, certa ocasião, no dia seguinte a Rosh Hashanah, ele se absteve de comer e beber, observando o tradicional jejum de Gedalia. Apesar de já ter mais de 80 anos, o jejum não pareceu perturbá-lo nem um pouco. A gente reclama, às vezes, por muito menos, com idade menos avançada. Depois da reza matinal, ele telefonou para o escritório de seu filho e lhe disse para fazer o favor de vir vê-lo, porque tinha algo urgente para lhe dizer. Por favor, papai, respondeu o filho. Eu não vim ao escritório nos últimos 2 dias e tenho muito trabalho acumulado. Eu passo aí quando estiver indo para casa hoje à noite. Mas o pai insistiu em que precisava vê-lo imediatamente. E o filho não teve opção, senão ausentar-se do escritório, onde havia tanto trabalho a fazer. Quando chegou à casa de seu pai, este pegou um envelope e mostrou ao filho a escritura de um lote no cemitério que adquirira para si há muitos anos. O filho não pôde conter sua raiva. E para isso você me fez sair do escritório? Gritou. Isso não podia esperar até hoje de noite? Você não tem nenhuma consideração por mim. O pai não se afligiu. Eu só achei que você deveria saber disso, respondeu. Mais tarde, naquele mesmo dia, o pai compareceu à presença de Minchá e foi chamado para ler a Torá. Ele participou da reza noturna e foi para casa quebrar o jejum. Nosso simples sapateiro sentou-se no seu sofá enquanto sua mulher punha a mesa e morreu com muita tranquilidade e paz. Lemos no Talmud que em cada geração existem 36 homens pios e justos, cuja verdadeira identidade e virtude são secretas. Eu acredito ter tido o privilégio de conhecer 2 deles. Mas é uma singular, né? Comprar um lugar no cemitério para... Né? Para a longevidade. Sim. Mas isso daqui não é o caso, mas ele queria mostrar para o filho que ele deixou tudo organizado e tudo encaminhado. Eu não quero nem pensar no remorso desse filho o resto da vida. A despedida dele de seu pai foi uma bronca, que o pai não tinha consideração por ele. Deus nos livre.